Olá, continuamos com a nossa série Família e Patrimônio. Hoje um assunto muito importante é a questão de doações e de testamento. Estou aqui com a doutora Patrícia, que vai esclarecer a diferença bem prática, Patrícia. É lógico que se eu perguntar as diferenças, você vai ficar 3 horas falando aqui, mas para ser bem objetivo, o que é um testamento e o que seria uma doação e quando que a família deve usar um ou quando deve usar outro. Bom, vamos lá. A doação, ela é um ato em vida, né, que já transmite bens para outras pessoas, tá? Então não vamos falar só de herdeiros, né? Vamos dizer para outros por quê? Porque a legislação permite que cada pessoa disponha de 50% do seu patrimônio como ela desejar e os outros 50% fica reservado aos herdeiros, que é o que a gente chama de legítima. Então, a pessoa em vida, ela pode doar bens, desde que seja dessa parte disponível, ou testar bens, e aí a gente fala um pouquinho do testamento logo mais. Então, na doação em vida, você pode, inclusive para herdeiros, doar um bem, doar um imóvel, doar cotas da sociedade, e pagar o ITCMD já de pronto. Então, muitas pessoas preferem doar em vida para já adiantar todo esse processo de custos futuros de um inventário. Toda vez que você doa somente a um herdeiro, isso é considerado adiantamento de herança. Se você doa a todos os herdeiros na mesma proporção, já está ali configurado uma pré-partilha. Tá? Já no caso do testamento é diferente, é uma disposição em vida que só vai ter efeito depois da morte. Então, doação, tudo se perfaz naquele momento, novos proprietários, vida segue, paga-se TCMD, vida segue. Testamento, eu vou até um cartório, um tabelião e disponho da minha vontade. Pode ser de várias formas. Eu posso testar também a minha parte disponível para terceiros, meus 50% disponíveis, ou eu posso testar dentro dos meus herdeiros, da minha herança necessária, dos meus herdeiros necessários da legítima, aquilo que eu quero que aconteça com alguns bens. Então, por exemplo, tem lá uma pessoa que faleceu e deixou um testamento e ela tem 3 ou 4 filhos e era um empresário. O empresário ele pode, por exemplo, dispor no testamento que ele tenha a preferência de que os filhos que trabalhem no negócio fiquem com as cotas, com cotas da sociedade, recebam esse bem e os filhos que não trabalham, por exemplo, na sociedade, recebam outros bens equivalentes. Então, na mesma proporção, no mesmo valor. Então, o testamento, ele consegue trazer algumas regras de disposição de vontade daquela pessoa falecida. Mas a partilha é sempre posterior no processo de inventário e o ITCMD recolhido no processo de inventário. Então, na doação, o recolhimento é imediato, o testamento, quando for fazer o inventário barra testamento. Isso. Uma preocupação na doação é o seguinte: eu quero doar em vida, mas eu quero continuar recebendo o aluguel. Assim, eu quero passar para o meu filho, mas eu preciso do aluguel. Existe alguma modalidade para isso? Sim, existe, que é o que nós chamamos de doação com reserva de usufruto. Então, o doador, ao doar, ele pode estabelecer algumas cláusulas de até indisponibilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade. Então, não pode vender enquanto ele não falecer, não comunica com o cônjuge, várias cláusulas. Dentre elas, o reservar para si o uso do imóvel, então ele pode doar e continuar morando, e o fruto do imóvel, que no caso do imóvel, o fruto civil é receber o aluguel. Então ele pode reservar o direito de usar e de fruir do aluguel até o falecimento. Então o bem passa a ser do outro, com essas cláusulas que dão essa limitação. Faleceu a pessoa, você averba na matrícula
o falecimento cessa o usufruto, aí tem propriedade plena. A doação, vocês viram que precisa de um dicionário junto. Sim. Nos próximos episódios, trataremos outros temas sobre família e patrimônio. Muito obrigado.